Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. O Conselho Federal da OAB participou da inauguração da sede da subseção de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. O espaço é uma conquista antiga da advocacia local, que cresceu muito nos últimos anos. Em entrevista ao site da OAB, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, afirmou que, abre aspas, celebra esta vitória como parte dos significativos avanços coletivos da gestão OAB de portas abertas e que este momento revela o comprometimento das lideranças locais que entregam uma sede administrativa compatível com a grandeza da advocacia do Oeste catarinense. Fecha aspas. Que já tem 51 anos de existência, que funcionava num prédio mais limitado e agora passa a oferecer a toda a advocacia daquela jurisdição da subseção de Chapecó um prédio moderno, próximo ao Fórum da Justiça Estadual de Santa Catarina, contendo auditório, salas compartilhadas para reuniões, para sustentação oral, todos os serviços da OAB, tesouraria, secretaria, também uma agência do Siscob lá dentro, a Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina também tem o seu espaço lá dentro, de forma que, pela alegria que nós percebemos e constatamos da advocacia que estava presente, da emoção, inclusive, das pessoas que participaram para esta conquista, temos a certeza de que acertou o Conselho Federal e a OAB Santa Catarina em investir esforços e valores para que a advocacia de Chapecó tivesse um local ainda mais digno, ainda mais equipado para dar toda uma estrutura à advocacia e também à sociedade, que certamente se servirá daquela sede. Uma demanda bastante antiga, a OAB de Chapecó, quando ela foi instalada, ela tinha pouco mais de 200 advogados. E ela tem agora muito mais de 2.000 advogados. 2.000, quase 3.000 advogados. Então, aumentou bastante o número de advogados. E onde estava funcionando, havia uma limitação de espaço, uma limitação para poder bem atender a advocacia. E hoje não. A advocacia está instalada num imóvel central, que tem mais de 1.000 metros quadrados de área construída e com toda a infraestrutura necessária, inclusive a acessibilidade também para todas as pessoas que possam ir ao edifício. E nós temos certeza de que essa caminhada da OAB nacional, cuidando de todas as pautas, mas também olhando de forma muito atenciosa, muito digna, muito respeitosa para a advocacia do interior do Brasil, na verdade, um grande marco desta gestão. No último mês, a subseção de Campos Novos e de Santo Amaro da Imperatriz, ambas em Santa Catarina, também foram inauguradas em mais uma ação de interiorização da OAB pelo país. A interiorização da Ordem já é uma característica de Santa Catarina, já é algo que estamos a realizar a longa data em nosso estado, e agora o presidente Beto Simonetti trouxe essa preocupação para todo o sistema da OAB Nacional. E nós estivemos não apenas em Chapecó, entregando uma sede moderna, como também estivemos em Campos Novos recentemente, também entregando uma sede moderna. Campos Novos é uma cidade no meio oeste catarinense, distante mais de 500 quilômetros da capital, para que houvesse ainda mais respeito à advocacia do interior. E essa regra de interiorização também foi aplicada em 2 atos importantes no nosso estado de Santa Catarina. Primeiramente, nós tivemos em Lages a entrega da revitalização da sede, em que também o presidente Beto Simonetti esteve lá entregando ano passado, e mais recentemente, representando a OAB Nacional, estive na criação da subseção de Santo Amaro da Imperatriz, em que nós buscamos ali demonstrar cada vez mais a presença do sistema OAB. Quando o sistema OAB está presente, o advogado e a advogada se sente respeitado, representado, e essa representação
na interlocução com o sistema de justiça, como também juntamente à sociedade. E é isso que nós nos preocupamos, é isso que nós estamos a realizar nesse mote da interiorização da advocacia. A advocacia catarinense, a advocacia brasileira, ela tem sentido cada vez mais o sistema da OAB presente. E isso se dá justamente através da estruturação dos espaços da ordem. Seja nas salas de apoio à advocacia, nos fóruns, nas delegacias, seja na criação de ferramentas tecnológicas que aproximem a advocacia do sistema de justiça e da sua instituição. E isso tem sido uma preocupação constante do sistema OAB, um desenvolvimento liderado nacionalmente pelo presidente Beto Simonetti e pelos presidentes de seccionais e de subseções, e que tem, com isso, construído cada vez mais avanços, mais futuro para toda a advocacia brasileira. A OAB Nacional pediu que o Supremo Tribunal Federal proclame o resultado de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado pela União sobre regras para fixação de honorários. Os detalhes desse assunto você confere agora na entrevista do Procurador-Geral da OAB Nacional, Ulisses Rabaneda. O Conselho Federal da OAB entende que deve ser proclamado imediatamente o resultado desse julgamento. Por quê? Porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal ele é muito claro. No caso de ausência de ministros e caso tenha havido empate, nessas circunstâncias deve ser proclamado o resultado contrário à pretensão do recorrente. De modo que, para se declarar então o resultado desse julgamento contrário à pretensão do recorrente, a solução é se reconhecer que a matéria não é constitucional, proclamando-se então o resultado em favor da advocacia. Então nós fomos ao Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido, para que não se aguarde mais, para que se imediatamente proclame este resultado com base no regimento interno. Esse pedido do Conselho Federal da OAB vai à presidência do Supremo Tribunal Federal. Esse foi um pedido muito bem fundamentado, demonstrando que em vários outros casos, onde houve empate por ausência de ministros, e em situações em que se exige a maioria absoluta, o Supremo já havia, como dito nesses outros casos, proclamado o resultado contra a pretensão do recorrente. É isso que está no artigo 146 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. A OAB Nacional esteve presente na Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, realizada em Nova York. O evento reúne comunidade internacional para debater diretrizes voltadas ao desenvolvimento social inclusivo em todo o mundo. É muito importante destacar que a presença da Ordem dos Advogados do Brasil em eventos internacionais, seja aqui na sede da ONU em Nova York, seja em Genebra, seja em outros organismos, é muito importante porque, obviamente, você está tratando de assuntos que são ligados não apenas pessoas com deficiência, demais minorias sociais oprimidas, mas assuntos cotidianos de máxima urgência, e a Ordem está se ambientando, está se oxigenando. E é bom lembrar que no caso específico das Nações Unidas, a Ordem tem caráter permanente de membro consultivo, então, inclusive com o direito à fala nos eventos internacionais, conferências mundiais, como a atual 16ª sessão, que trata da reunião dos Estados-partes, também organismos sociais, sobre a Convenção Internacional da ONU. A gente tenta, da melhor maneira possível, quando participa de um evento internacional, tentar levar aos nossos colegas de comissão, enfim, a toda a advocacia e a toda a sociedade, o que se está debatendo em eventos que estão aqui tão específicos e necessários como a conferência, a 16ª sessão da Conferência sobre a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. A Comissão de Direito Previdenciário julgou processos voltados às demoras na realização de perícias sociais nos requerimentos de benefícios perante o INSS. Durante a reunião, a pasta também debateu a sugestão de um ofício ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal sobre problemas enfrentados no sistema de requisição de pagamento ágil. Confira na reportagem. Eu destacaria realmente o processo onde houve o voto da membro da comissão, Ana Carla,
complementando o voto que já foi dado pelo membro Álvaro Menezes, no tocante à demora das perícias sociais, que realmente isso é um problema que vem acontecendo de forma nacional, uma dificuldade na realização das perícias sociais que são imprescindíveis, especialmente para os benefícios assistenciais e para os benefícios por incapacidade, de uma maneira geral. E nesses votos que foram dados e aprovados à unanimidade, houve aí um destaque com relação à necessidade de se cobrar ao INSS e se agilize a realização dessas perícias sociais e até também que haja até mesmo provocação para que a gente possa andar melhor com relação a isso, inclusive na esfera judicial. Houve uma sugestão na nossa reunião que se fosse feito, e aí tem que ser feito isso pela diretoria do Conselho Federal, né, porque as comissões funcionam como órgão de assessoramento da diretoria do Conselho Federal, que houvesse um encaminhamento de um ofício ao CJF, ao CNJ, né, exatamente relatando essas dificuldades com relação às perícias sociais na esfera judicial, para que a gente pudesse aí ter um avanço nesse sentido, para que a gente pudesse ter um tratamento melhor da matéria, esse tratamento passe a ser um tratamento nacional com relação a esse assunto. Então, encaminharemos isso para a diretoria do Conselho Federal e certamente tomará aí as providências que são de grande valia para a advocacia previdenciária e também para o segurado, para o jurisdicionado brasileiro. Atenção, advogados e advogadas de todo o país. Em novembro, Belo Horizonte vai sediar a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, com o tema Constituição, Democracia e Liberdades. A conferência conta com quase 400 palestrantes nacionais e internacionais. Confira. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. A OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e da justiça, com palestras, painéis e muito mais. Reserve já essa data. Entre agora mesmo no site do evento e faça a sua inscrição. Basta acessar conferencia.oab.org.br. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que amplia a atuação dos advogados em processos administrativos nos órgãos de trânsito. Confira. A proposição pretende inserir o artigo 289-A da Lei 9.503, de 27 de setembro de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, de modo a promover as seguintes mudanças nesse código. 1. Institui que nos processos administrativos em que houver representação por advogados, deverão ser observadas as prerrogativas profissionais previstas na Lei 8.906, de junho de 94, no qual dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. 2. Estabelece que nos processos administrativos relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro, sempre que houver solicitação do advogado para ser intimado das decisões, a notificação deverá ocorrer por meio oficial e eletronicamente, com o respectivo número de inscrição na OAB, ou, se assim requerido, da Sociedade de Advogados. Simultaneamente, as intimações devem ser dirigidas ao representado. 3. Prevê o direito de sustentação oral do advogado nos processos administrativos, com previsão de penalidade, de suspensão do direito de dirigir ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, assegurando ao advogado o direito de sustentação oral durante o julgamento. E não para por aí. Confira também o que foi destaque no site da Ordem dos Advogados do Brasil na última semana. A 18ª Conferência da Advocacia Mineira reuniu profissionais de todo o país para o debate de temas essenciais para a classe. Durante o evento, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, destacou a importância da tecnologia na carreira dos advogados. Para ele, abre aspas,
O campo da tecnologia traz novos desafios para a profissão, principalmente com a emergência das ferramentas de inteligência artificial. É revigorante encontrar os amigos e reunir a advocacia em torno de temas que unem a classe. Desta vez, a conferência se realiza em Uberlândia, prestigiando a advocacia do interior. Fecha aspas. Segundo o presidente da OAB de Minas Gerais, Sérgio Leonardo, abre aspas, é com muita alegria que nós fazemos um trabalho nesta gestão com a OAB alinhada ao Conselho Federal de Portas Abertas, uma gestão da advocacia para a advocacia, sem descuidar das missões institucionais da Ordem. Nós temos um compromisso muito sério com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a defesa dos direitos humanos, com a luta pela justiça social, com a defesa das liberdades e com o aperfeiçoamento do sistema de justiça. Fecha aspas. A primeira etapa do programa de bolsas indígenas e quilombolas de língua portuguesa aconteceu na última semana. A ação é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, do Conselho Indigenista Missionário e da Universidade de Brasília. Depois do período de curso na capital federal, os bolsistas passarão por treinamento em Genebra. Redemocratização da justiça penal e respeito à advocacia criminal foram alguns dos temas abordados na abertura do Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal. O vice-presidente nacional da OAB, Rafael Horn, esteve no evento e destacou os avanços liderados pela OAB em nome da área. Para ele, abre aspas, a aprovação da lei que atualizou o Estatuto da Advocacia representou grande avanço em nome da inviolabilidade dos escritórios do advogado e do sigilo entre o profissional e seus clientes. Também tivemos, a pedido da Ordem no Conselho Nacional de Justiça, o pleno retorno das atividades presenciais após o término da pandemia, como as audiências de custódia, além da suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, garantindo o sagrado direito ao descanso. Fecha aspas. Esses e outros destaques da Ordem dos Advogados do Brasil você pode acessar na íntegra no nosso site, oab.org.br. Não deixe de conferir. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais destaques da OAB Nacional. Não saia daí. A OAB Nacional participou do programa Link CNJ, que debateu as políticas judiciárias que promovem a observação dos direitos humanos, como prevê a legislação do país. A entrevistada desta vez foi a presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Silvia Souza. Acompanhe. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de direito da população carcerária, de proteção aos direitos de minorias, indígenas, quilombolas, está falando de proteção da diversidade. É um conceito bastante amplo, ou que pelo menos atinge uma quantidade de grupos sociais muito grande. Como é que você avalia a proteção aos direitos desses grupos no Brasil hoje? Nós estamos num período de retomada de proteção aos direitos humanos, né? Nós temos uma infinidade, né, de populações em condição de vulnerabilidade e que são tratadas como minorias, né? Na realidade, parte dessa população não é uma minoria estatística, mas são tratadas de forma minorizada. Nós tivemos um período muito grande de retrocesso e aí eu quero destacar, por exemplo, o direito humano à alimentação adequada, né? Infelizmente, o Brasil voltou para o mapa da fome, para a situação pior que havia em 1993, e isso não decorreu apenas da pandemia, que trouxe consequências drásticas para nós na economia e no acesso à alimentação, né? Mas também de um retrocesso, de uma política que inclusive incidiu no fechamento de um órgão tão importante de participação da sociedade civil, que era responsável pela articulação da política de alimentação humana e adequada, que é o CONSEA. Isso representou para nós um retrocesso muito grande e a gente chega numa população de 33 milhões de pessoas passando fome e mais da metade da população em alguma situação de insegurança alimentar. E esse é só um exemplo que eu estou dando e que atinge a vários segmentos da população. Mudando de assunto,
presidente da OAB Nacional, concedeu entrevista ao portal Migalhas sobre os honorários equitativos no Supremo Tribunal Federal. Para Beto Simonetti, a discussão é essencial para a advocacia. Vamos ver. O tema chega ao Supremo Tribunal Federal através de um recurso extraordinário admitido no STJ, em cujo tribunal reconheceu na sua corte especial exatamente aquilo que nós levamos a ser reconhecido lá, que era a reafirmação do artigo 85 do Código de Processo Civil. Somado ainda ao fato de que a Lei 14.365, que alterou o nosso estatuto, ela fez incluir no artigo 85, parágrafo 6A, a proibição da imposição de honorários equitativos. Portanto, o que nós pretendemos no Supremo agora é o reconhecimento e a reafirmação do texto legal e massificando, neste momento, que a regra é uma regra infraconstitucional. Portanto, não há absolutamente nenhum ponto a ser discutido sobre o plano constitucional no Supremo Tribunal Federal. A revista Justiça e Cidadania, edição de junho, já está disponível para leitura. A publicação deste mês evidencia os desafios tributários na era da economia digital. Confira. Na publicação da revista, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil destacou que, no Brasil, a discussão é ainda mais urgente devido aos percalços do país em promover uma reforma tributária que simplifique nosso sistema, sem elevação da carga tributária. Outro desafio relevante é a eventual assimetria fiscal imposta aos negócios digitais na comparação com a carga tributária exigida de empresas tradicionais. Em outro trecho, Beto Simonetti ressalta que, para enfrentar esses desafios, é necessário repensar o modelo tributário atual e desenvolver novas soluções adaptadas à era digital. Isso exige uma abordagem coordenada e colaborativa entre governos, empresas e sociedade civil. Nesse contexto, a reforma tributária surge como condição necessária para o tão almejado desenvolvimento do país, fazendo com que ele se torne mais atrativo para investimentos. Nesse debate, é imprescindível evitar o aumento da carga tributária, que no Brasil já é uma das mais elevadas de todo o mundo. Do contrário, o crescimento econômico encontrará ainda mais entraves. Outra consequência do crescimento da carga tributária será o desestímulo aos investimentos e ao empreendedorismo, com impactos negativos sobre a geração de novos negócios e a criação de empregos. Por fim, Beto conclui: em relação à advocacia, a OAB defende ainda a manutenção da classe no Simples Nacional. Por meio da adesão ao modelo, milhares de advogados puderam regularizar sua situação tributária, o que beneficiou, sobretudo, as menores bancas, dos locais mais distantes dos grandes centros urbanos. A manutenção da advocacia no Simples Nacional é uma forma de garantir que pequenos escritórios possam continuar operando no mercado e competindo com grandes bancas, promovendo maior diversidade e equilíbrio no setor jurídico. Os debates recentes comprovam que somos capazes de criar uma comunidade de excelência em torno da tributação na economia digital, bem como promover consensos para aperfeiçoar a legislação brasileira de acordo com o cenário que se apresenta. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou no canal oficial da OAB no YouTube um debate voltado ao combate à exploração do trabalho infantil. Acompanhe. Eu queria abordar aqui, então, com a gente, a importância das políticas públicas e do trabalho em rede para o combate ao trabalho infantil. O combate ao trabalho infantil ele tem que ser sustentável. A doutora Maria Luísa colocou isso. Por quê? Porque o trabalho infantil ele é resiliente. Quando você acha que você erradicou ele ali, daqui a pouco ele surge de novo. Ele anda conforme as questões econômicas. Crise econômica aumenta o trabalho infantil. Então, ele é muito resiliente. E nós temos que ter uma forma sustentável. Então, os auditores fiscais, a inspeção do trabalho, o mero afastamento da criança ou adolescente de um local de trabalho não nos garante que ele não vai voltar. Eu lembro que lá em 2006, eu tenho uma historinha rápida para contar para vocês. Estava numa indústria moveleira, numa cidade aqui perto de Juiz de Fora, chama Ubar, né? Que era criança em toda... Onde você entrava tinha criança e adolescente trabalhando com tupia, com serra. Graças a Deus, praticamente nós erradicamos o trabalho infantil lá. Mas nessa época, foi lá no início, 1996, nós tiramos os meninos de umas fábricas e voltamos lá no outro mês em outras fábricas do outro lado da cidade. O menino virou para mim e falou: Tadeu e Irã, que era o colega meu, vocês vieram aqui para tirar meu emprego de novo, agora eu vou ter que ir para o outro lado da cidade. Ou seja, não tinha sustentabilidade. A gente fiscalizava, retirava e só mudava de local o trabalho infantil.
né? Aquela criança que estava ali eram crianças. Esse mesmo que falou tinha 11 anos, estava trabalhando numa serra circular, com tupia, em marcenaria, fábrica de móveis. Ele já estava acostumado. A gente tirava, ele voltava para outra fábrica, ele ia para outra. Então, essa sustentabilidade é que nós temos que buscar. E aí a grande importância das políticas sociais de atendimento à família, né? E também ao trabalho em rede. O nosso norte do combate ao trabalho infantil é o artigo 227, né? Da proteção integral, né? 227 da Constituição Federal. Nele nós temos lá, é dever da família, da sociedade, né? E do Estado. A seccional da OAB no Piauí promoveu uma live para debater os desafios e oportunidades para quem pretende investir na carreira profissional na área do direito religioso. Veja. A Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Piauí objetiva, sob a perspectiva do direito religioso, promover ações que visam a defesa da liberdade religiosa e o combate à perseguição religiosa, a fim de conscientizar a sociedade piauiense de que a liberdade religiosa, de acordo com a Constituição Federal de 88, é um bem imprescindível à plena liberdade humana, tendo como pilar o respeito entre todos. São 12 dispositivos na Constituição que tratam diretamente de direito religioso. Isso sem falar os outros dispositivos que tratam indiretamente de direito religioso. Por exemplo, se nós formos pegar o artigo 170 da Constituição, que funda a ordem econômica nacional, o artigo 170, os princípios da ordem econômica bebem diretamente, mas assim, diretamente mesmo, né? Da Rerum Novarum. A Rerum Novarum é a encíclica papal do século XIX que combate o comunismo. Então tá lá, no artigo 170, princípios que estão na Rerum Novarum. Veja como fontes da Constituição também são de direito religioso. Porque uma encíclica papal é direito canônico na essência. Veja, na essência. Então nós temos, além dos artigos diretos, diversos artigos indiretos. Alguns, inclusive, que estão ipsis literis do que está na Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, a obrigação do magistrado justificar as suas decisões. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!